Fala, gente, muito bom dia, como vocês estão? Primeiramente, passando para desejar e declarar um dia abençoado, extraordinário, cheio da presença de Deus, que Ele nos guarde, nos proteja e que a gente tenha um dia muito abençoado. Vamos para a leitura do nosso devocional de hoje, que é uma promessa de fidelidade transbordante. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. Esta passagem está no contexto de uma carta do apóstolo Paulo a Timóteo, seu jovem discípulo e filho espiritual que estava enfrentando desafios na liderança da igreja de Éfeso. Paulo encoraja Timóteo a ser forte na fé e a perseverar no ministério, especialmente diante das dificuldades e da tentação, a infidelidade que podem surgir na vida de um seguidor de Jesus. O apóstolo Paulo, um dos maiores missionários e teólogos do Novo Testamento, escreveu esta carta em uma situação de prisão, refletindo sobre a sua vida e ministério e instruindo Timóteo quanto à importância de permanecer firme na fé perante a natureza imutável de Deus, mesmo quando nós falhamos. Esta passagem oferece uma profunda reflexão sobre a fidelidade de Deus em contraste com nossas falhas humanas. Deus conhece a natureza humana e não se assusta com ela. Todos podem experimentar instabilidade em sua fé, especialmente em tempos de dificuldades, mas Deus, em sua constância e lealdade, não é afetado pelas nossas falhas. A sua fidelidade é um aspecto inabalável do seu caráter. Apesar de nossas falhas, Deus é sempre fiel às suas promessas e à sua natureza. A promessa da fidelidade de Deus oferece esperança e encorajamento a todos que lutam com dúvidas ou fraquezas. Podemos confiar que Deus nos sustentará, independentemente de nossas lutas. Embora Deus seja fiel, isso não diminui a necessidade de nosso comprometimento na nossa caminhada com Ele, porque a fidelidade é um dos seus atributos comunicáveis, ou seja, que Ele compartilha conosco. Por isso, somos chamados a buscar a fidelidade do nosso relacionamento com Deus e no nosso ministério. Com a sua ajuda, vamos dar conta. Para toda a nossa infidelidade, a sua fidelidade transborda e nos alcança. Que palavra abençoada! Adoro falar sobre fidelidade de Deus, porque é um dos atributos mais marcantes do caráter de Deus e uns que nós humanos, às vezes, não estamos muito acostumados, pois, infelizmente, muitas pessoas nos magoam, nos chateiam, são infiéis. Então, a gente tem a tendência de assimilar Deus às pessoas, porque é normal, a gente convive com muitas pessoas. Então, a hora de conviver com Deus, a gente acaba tendo medo ali de confiar nele, principalmente no começo. No começo eu tinha muito medo de entregar toda a minha vida ali pra Deus, coitada de mim, né? Eu achava que eu tava, nossa, no controle de tudo. Eu falei, e agora? Eu vou dar esse controle pra Deus? Será que vai ser bom? Coitada de mim. Mal sabia que eu tava fazendo tudo errado e que não estava no meu controle, e eu achava que estava, e iludida que era, achava que estava no controle. Até tava ali, aparentemente, mas fazendo só escolhas ruins. Porque é como eu sempre falo aqui, gente, a gente não enxerga o dia de amanhã. A gente não sabe o que está por vir. Então não tem como a gente tomar a escolha tão assertiva quanto Deus. Deus sabe o nosso futuro. Ele sabe quem nós somos, ele sabe quem nós somos de verdade, tá? Não a máscara que às vezes a gente coloca diante da sociedade. E aqui fala, ó, que se mesmo a gente sendo infiel, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Foi uma dúvida que eu enfrentei muito, né, no meu tempo de espera, que eu sempre comento aqui, que eu esperei 3 anos em santidade para me casar. Nesses 3 anos eu não me envolvi com ninguém. E muitas vezes vinha dúvida na minha cabeça, e aí eu achava que eu não era digna de receber aquilo que eu fiz o propósito, mas eu ficava com dúvida às vezes, ai, será que vai dar certo? Será que Deus vai cumprir? E aí eu achava que isso me impedia, eu falava, nossa, isso vai atrapalhar, Deus não vai mais me dar, porque eu tô me sentindo insegura e não tô acreditando. E aí, quando tudo aconteceu, e é incrível o meu casamento, gente, tudo que Deus me falou acontece, tá? Ele me falou que eu não conheceria a próxima pessoa, que já seria meu marido, e que em 1 ano eu estaria noiva e já estaria casando. E eu casei um dia antes de fazer 1 ano que eu tinha conhecido meu atual marido. Todo mundo achou que eu era doido, porque eu casei muito rápido, porém, eu já tinha essa palavra, eu já sabia que isso aconteceria dessa forma, então eu fui completamente segura, porque ele falava, seu marido vai fazer dessa forma, quando for seu marido ele vai agir desse jeito, quando for a pessoa certa ele vai fazer isso, e ele fazia tudo que Deus tinha falado. Então em 4 meses eu já fui pedida em casamento,
Com total segurança, eu falei, é ele, porque ele fazia aquilo que durante os 3 anos Deus havia me falado. E era loucura, porque, tipo, é como se eu já sabia, tipo, lógico que eu não sabia de tudo, os detalhes, mas eu falava, olha, ele vai te pedir noivado mais ou menos em tanto tempo. Gente, acontecia. Seu marido vai te chamar pra sair num dia, primeiramente de dia, já não vai te chamar pra ir à noite. Ele não vai tentar te beijar no primeiro encontro, nem no segundo. Vocês vão orar juntos e tudo isso aconteceu. Você vai casar dentro de 1 ano. E, gente, era a última data de casamento na igreja. Fui pedida com 4 meses, marcamos esse casamento para dentro de 1 ano ali. E já tô casada há 5 meses. Então, após esse testemunho, essa experiência, eu confio em Deus, assim. Eu já confiava, né? Porque para fazer esse propósito eu tive que ter muita confiança. Vamos combinar, né, gente? E eu lembro que as pessoas questionavam, falavam, nossa, Jéssica, mas já faz 2 anos e meio. E quando alguém me questionava, eu ia para Deus e falava, tá vendo? As pessoas estão me questionando e elas estão falando, olha, já passou 2 anos e meio, é muito tempo. E aí eu ficava com esse medo, nossa, eu tô sendo infiel, eu tô com dúvida. E Deus me deu mesmo assim, porque mesmo com dúvidas na minha mente, as minhas atitudes permaneceram fiéis, porque aqui fala, ó, que a promessa dele não tira a responsabilidade da gente ser fiel. Falhar mentalmente, duvidar mentalmente, ter medo mentalmente não tem problema nenhum. Qual que é o problema? Ah, já que não aconteceu em 2 anos e meio, eu vou me envolver com qualquer um. Isso seria não ser fiel, né? Deus aqui fala, ele vai ser fiel de qualquer forma. Só que se eu tivesse feito isso, me envolvesse com a pessoa errada antes do tempo, sem respeitar aquelas características e o tempo que Deus me disse, eu poderia estar com aquela pessoa e não com meu marido, eu poderia não ter casado. Então aqui fala que não tira a nossa responsabilidade de ser fiel também. Mesmo a minha cabeça falava o tempo todo, depois que passou uns 2 anos, eu comecei a questionar muito. E agora? Tá demorando muito, eu já tenho 32 anos. Será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Mas em nenhum momento eu fiz alguma atitude errada. Porque a mente, gente, é a maior batalha nossa. É a mente, isso aí não tem como fugir. O ataque do diabo sempre vai ser ali, na nossa mente. Porém, as atitudes dependem de mim. São ações. Então, daí não tem como falar, ai Deus, eu fiz sem querer. Não. Atitudes são feitas propositalmente, pensadas. Quantas vezes eu não pensei, vou fazer do meu jeito, vou escolher a pessoa do jeito que eu quero, mas eu não tive coragem. Por quê? Porque eu sabia das consequências. Eu falei, nossa, se eu fizer isso e entender que é a pessoa e não for, eu tô ferrada. Porque depois não adianta chorar. E mulher sabe, relacionamento errado destrói a gente. Então, esse devocional é maravilhoso. Ele tá falando aqui, Deus vai ser fiel de qualquer forma. Mesmo que eu errasse lá no meio do caminho, ele continuaria sendo fiel. Mas eu poderia ter atrasado a minha promessa para 10 anos. Igual o pessoal lá da época do que atravessou lá o deserto. E eu escolhi ser fiel mesmo em meio a incerteza, dúvida, medo, cobrança das pessoas. Então, o devocional de hoje é para nos lembrar disso, que a promessa da fidelidade de Deus oferece esperança e encorajamento a todos que lutam com dúvidas e fraquezas. Podemos confiar que Deus nos sustentará independentemente de nossas lutas. Aí fala, embora Deus seja fiel, isso não diminui a necessidade de nosso comprometimento na nossa caminhada com Ele, porque a fidelidade é um dos seus atributos comunicáveis, ou seja, Ele compartilha conosco. Temos que aprender a receber da fidelidade de Deus, sermos fiéis e agirmos conforme o que foi proposto. Eu fiz esse propósito, vou ficar em santidade até conhecer a pessoa que seja o meu marido. Eu tive vontade de desistir 1000 vezes. Fiquei insegura, tive medo, porém, eu agi conforme eu dei a minha palavra. Continuei em santidade. Então, uma coisa não anula a outra. Que você pense muito nisso. Se você tem uma promessa de Deus, se você está esperando uma atitude, tem situação na vida que só Deus pode resolver, sabe? E no tempo dele, né? Por que é no tempo dele? Gente, eu escuto muita pregação. Eu tava ouvindo agora uma pregação de uma mulher que eu gosto muito, Mariana, e depois eu vou compartilhar vídeo dela com vocês, ela é muito boa. E ela falava exatamente sobre isso. Eu acredito e prego muito isso, que é péssimo receber uma promessa antes da hora, sabe? Eu vejo isso na minha vida. Se eu tivesse casado, que nem eu queria, com 25 anos, gente, eu não tava casada. Eu era imatura, eu sou filha única, eu era uma pessoa de gênio difícil, ainda sou, né? Porém, controlada pelo Espírito Santo, sou madura. Eu entendo que casamento precisa de muita maturidade. E eu não tinha. E eu questionava, falava, Deus, sou uma mulher decente, direita.
Todo mundo já casou com 20 anos, eu já tô com 25, já tô com 27, já tô com 28 e hoje eu entendo. Eu, Jéssica, precisava casar com 33 anos. E tá tudo bem. E hoje eu entendo, gente, como Deus é lindo, porque ele podia ter atendido meu pedido e falar, quer casar com 25? Vai. E aí eu ia ter, provavelmente já me separado, porque eu tinha... Gente, casamento exige maturidade firme. Você precisa ser uma pessoa adulta, flexível. Eu não era isso. E aí eu amo Deus mais ainda, porque o não dele me protegeu. Na hora da raiva, claro que dá, mas eu vejo que pai bom, amoroso, ele corrige a rota. E a minha maior gratidão hoje eu falo, os nãos de Deus também me fizeram muito bem. E todo dia eu falo obrigado por ter me ajudado a esperar. Então, o meu desejo de hoje é para que você reflita sobre isso. Você tem sido fiel a Deus? Você tem conseguido esperar da forma certa, sem quebrar suas promessas? Se você tem sentido muitas dúvidas, medos, insegurança, ore, peça ajuda a Deus. Eu fazia muito isso. Às vezes eu estava muito angustiada. Eu ajoelhava na beira da minha cama, chorava e falava, me ajuda. Eu sou muito dependente de Deus, sabe? Eu entendo que eu não tenho essa capacidade. Gente, se eu não tivesse com Deus, eu nunca ia conseguir cumprir esse propósito, jamais, em hipótese alguma. Então eu entendo muito isso, que é Deus através de mim e não eu comigo mesma. Então meu desejo para você hoje é isso, principalmente se você está passando por esses momentos de espera que não são fáceis. Não se esqueça, Deus continua no controle, continua sendo fiel, te ama, e se ele tá demorando é porque você provavelmente ainda precisa estar pronta para receber isso. E aí na pregação que eu tava falando pra vocês, ela fala sobre isso, que ela também acredita nisso, que precisamos estar prontos. Ela falou, tem gente que se Deus dá prosperidade antes da hora, a pessoa sai da igreja, a pessoa larga o marido, a pessoa começa a fazer coisa errada, porque a nossa mentalidade e caráter precisam estar prontos para a bênção não virar maldição. Então esse é o meu desejo para hoje, que você seja intencional, pense nisso, reflita sobre a fidelidade de Deus e sobre a sua também. Peça ajuda sempre que necessário e entenda que a sua força vem de Deus e não de você mesmo. Então essa é a palavra de hoje, que Deus abençoe seu dia. Gente, curte meu vídeo, comenta, conversem comigo, isso ajuda que seja entregue a mais pessoas. Quero muito conversar com vocês sobre outros assuntos, contar meu testemunho completo, mas eu preciso que vocês falem pra mim nos comentários, Jéssica, quero saber seu testemunho inteiro, vamos falar sobre tal assunto, vamos falar sobre relacionamentos. Graças a Deus tenho bastante bagagem aí, já vivi muitas experiências com Deus, então eu quero poder compartilhar com vocês, porque tudo que é bom tem que ser compartilhado, e Deus é a melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém. Chegou na minha vida Jéssica antes, Deus, Jéssica depois, não tem como explicar. Eu jamais seria quem eu sou hoje sem Deus. Eu era aquela pessoa improvável, que tinha atitudes ruins, relacionamentos ruins, mentalidade ruim, depressão, vitimismo. Então, quando eu olho pra mim, ninguém melhor do que eu pra saber o quanto Deus é bom e é capaz de transformar caráter, de mudar a história, mudar a situação. A gente só precisa de fé, confiança e entregar na mão de Deus, que é a maior dificuldade do ser humano, né? Mas é isso. Abençoado dia e até amanhã.